Vamos lá então, a gente recebe agora José Carlos Sepúlveda, o senhor Sepúlveda, tão querido do canal e da audiência, ele que tem décadas aí de militância católica, é membro do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e alguém que vai saber muito mais sobre catolicismo que eu, que acabei crescendo tradicionalmente fora da igreja. A família tinha outra filiação religiosa e quando veio esse assunto como jornalista, vou confessar que para mim é difícil navegar os detalhes, até pela minha distância do tema. O senhor vai nos ajudar então a entender isso. E senhor Sepúlveda, eu queria começar com o senhor para ver se é acurada. Aliás, primeiro de tudo, dar meus pêsames, né, para o senhor como católico. Claro que é um momento de solenidade e respeitar a consternação que há em virtude disso. Então, primeiro começar com esse gesto, feito esse adendo, dado o meu respeito ao senhor e à igreja. Vamos lá então ao assunto. Agora sim, eu queria começar com o seguinte: há uma percepção de que em 2013, quando Francisco assumiu, havia uma igreja que lidava com uma série de desafios, a questão de alguns casos de escândalo sexual que foram revelados, secularização da Europa e um desafio de como se reinventar e abordar os desafios, então, seguindo adiante. O Francisco foi visto como uma espécie de solução para isso na época e, de fato, ele conseguiu diálogo com muita gente que estava afastada da igreja. Existe um outro lado que fala que medidas que ele tomou podem ter afastado conservadores, podem ter gerado controvérsia. Então, eu queria entender se é acurado isso, existe uma divisão muito grande quanto à forma como ele agia e o que o senhor espera seguindo adiante, que se siga por um caminho similar ao legado que ele estabeleceu ou que a gente possa ver dentro da igreja uma guinada mais conservadora para abordar esses desafios. Meu caro Marcos, antes de tudo, muito obrigado pelos votos de sentimentos, né, que você deu. Todos os católicos sentem, no momento de perder-se um pontífice, é sempre um acontecimento de grande envergadura para a Igreja e, no fundo, para o mundo, porque a Igreja tem um grande papel no mundo. Mas eu sei que nós temos poucos minutos, mas eu gostaria de começar por fazer uma consideração que eu acho essencial nesta postura de análise. Talvez para as pessoas em comum seja um pouco difícil avaliar esses movimentos dentro da Igreja. Por quê? Porque a Igreja tem um legado que não é um legado, é um depósito. A Igreja é uma instituição divina. Assim, creem os católicos. Por quê? Porque há uma revelação do Antigo Testamento que depois vem com o aparecimento do Messias e que é confirmada pelo Messias e estabelecida por ele e pelos seus ensinamentos. Os papas são apenas depositários desse legado doutrinário, tradicional, etc. Há algumas circunstâncias que, através dos séculos, se modificam, certas coisas que se enfrentam, certos problemas, certo? Mas a essência da Igreja é a mesma. Então, eu vejo o seguinte, que a consideração que se faz muitas vezes sobre a questão da Igreja é uma consideração como se a Igreja fosse uma grande escola doutrinária, uma grande escola internacional de ações de caridade, ações outras, não é? E que a Igreja precisasse se adaptar à evolução dos tempos. Ora, essa não é propriamente a concepção da Igreja. Existe um núcleo central, por exemplo, você falou aí, e muito bem, da questão do casamento. O casamento é uma questão que não tem discussão dentro da Igreja, porque é estabelecido não apenas nos mandamentos, mas há um ditame evangélico do próprio Nosso Senhor sobre o casamento. Então, não há uma discussão sobre o casamento. Colocar o casamento em discussão é, desde logo, colocar a própria Igreja em causa. Eu não sei se eu consigo manifestar assim com clareza isso. Então, não há essa perspectiva de nós precisarmos ter ou uma direção mais conservadora ou uma direção mais, digamos assim, avançada, porque isso não faz parte da concepção da Igreja.
a Igreja não é uma entidade evolutiva. Ela é uma entidade que tem 2000 anos e que se adaptou às circunstâncias. Por exemplo, os missionários que vieram para a América, já que hoje nós comemoramos a chegada do Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Os missionários que vieram para a América vão viver circunstâncias novas. Há toda uma discussão doutrinária sobre, por exemplo, como fazer evangelização com os índios, com os indígenas que eram encontrados aqui, os atos que eles praticavam, por exemplo, canibalismo, tudo mais. Mas isso que era uma circunstância completamente diferente de, por exemplo, fazer uma obra apostólica vamos dizer, um país qualquer, vamos dizer, na França ou na Itália, nunca fez com que a Igreja trocasse sua doutrina, nem trocasse os seus princípios. O mesmo casamento que valia para um francês valia para um indígena. Ou seja, era preciso ensinar as pessoas a doutrina católica. Eu estou falando do casamento porque é uma coisa que é muito fácil de entender. E é uma questão quase universal. Então, eu estou dando esse exemplo, mas eu podia dar muitos outros exemplos. Quanto você falou aí a uma certa altura, só para mencionar aqui, a questão ambiental. Ora, a questão ambiental é uma questão que pode ser vista de muitos pontos de vista, né? Vista de muitos pontos de vista, é um português assim um pouco fraco, mas enfim, mas pode ser considerada de muitos pontos de vista, mas há um ponto que a Igreja não pode aceitar, que é uma visão panteísta da natureza. A Igreja, já que falarmos de São Francisco, como São Francisco via, ele via as criaturas como criaturas de Deus, e não a consideração do planeta e das coisas criadas como uma visão panteísta. Ora, muitas pessoas de grande envergadura doutrinária e de grande importância hierárquica na Igreja apontaram que as doutrinas presentes sobre o ambientalismo e a ecologia são doutrinas que batem de frente ou que chocam de frente com a doutrina da Igreja. Bem, eu espero ter conseguido dar mais ou menos a minha apreciação sobre o que é que se pode esperar do futuro da Igreja. Eu não diria que nós estamos diante de ou uma coisa mais, digamos assim, mais aberta ou uma coisa mais fechada. Não, eu diria o seguinte: nós estamos diante de um problema. A Igreja vai negar-se a si mesma ou ela vai afirmar-se como si mesma? Ou ela vai se afirmar com a doutrina de sempre? Esse é o problema que nós temos. E eu vou lhe dizer aqui assim uma coisa rapidamente, também não vou explorar isso aqui, mas esse não é um problema de agora. Se nós formos estudar lá no século XIX o pontificado de Pio IX, o pontificado de Leão XIII e, sobretudo, o pontificado depois, entre 19 e 20 de São Pio X, eles se puseram esse problema e houve embate dentro da Igreja por causa disso. Senhor Sepúlveda, uma das coisas que eu queria explorar com o senhor também é que, claro, existe essa questão do que agora acontece adiante, e o senhor coloca também uma posição de que não existe esse debate entre conservar ou não conservar, que a Igreja tem uma posição que vem à tona. Mas eu queria também explorar um outro aspecto que acontece quando morre o Sumo Pontífice agora, que é também muita atenção que vem à tona para a Igreja Católica. E eu gostaria de ouvir do senhor, que talvez já tenha presenciado a troca de papas por outras ocasiões, e é um momento que atrai muita gente também, e uma oportunidade muito grande também para a Igreja de atrair fiéis e de conseguir se comunicar com pessoas que talvez extrapolem as pessoas com quem ela se comunica numa base diária. Então, nesse momento, é também um momento onde a Igreja tem uma plataforma para se comunicar, e o próximo Papa vai ter, ao entrar, um megafone para dizer como a Igreja se posiciona daqui em diante. Então, eu queria ouvir o senhor sobre esse momento, e o momento da troca dos papas, da perspectiva também de espalhar a missão da Igreja e como esse momento pode ser melhor aproveitado pelos fiéis da fé católica
para se comunicar com o público em geral? Meu caro Marcos, eu vou pegar as suas palavras, e que eu gostei bastante dessa observação, que é uma observação verdadeira, e vou tirar deles uma conclusão que é o seguinte: a igreja, no fundo, tem uma força muito maior do que muitos dentro da igreja imaginam. Muitos dentro da igreja acham que se a igreja se disfarçar, ela tem força. Não. Se a igreja se mantiver fiel a si mesma, ela tem força. De tal maneira, você veja o seguinte: você já viu que a eleição de um papa é acompanhada de uma, assim, universalmente, e é uma eleição de um sistema completamente retrógrado, digamos assim, entre aspas. São homens fechados num conclave que vão votar e depois os votos deles vão ser queimados, e se sair uma fumaça branca é porque o Papa está eleito, e o mundo todo fica dependendo disso. Você já viu o extraordinário que isso é? Ou seja, a igreja, sendo fiel a si mesma, ela atrai as pessoas, mesmo aquelas que não comungam com a fé dela. Por quê? Porque ela mantém uma firmeza. Havia um protestante que dizia o seguinte: nós precisamos da igreja para poder sobreviver, porque se a igreja deixar de ter certezas, nós não sabemos para onde olhar. Então, veja que eu acho que você tem razão, mas se a igreja se mantiver fiel a si mesma, ela vai ter impacto. Talvez não tenha impacto positivo junto a esse grupo que domina, digamos assim, a comunicação no mundo, que domina as máquinas da propaganda e que dá a ilusão de que todas as pessoas pensam assim, mas as pessoas não pensam todas assim. Eu aproveito para dizer que é o seguinte: eu fiquei fascinado aí com esse documentário sobre a China comunista, sobre o Partido Comunista Chinês. E o que é que você vê ali? Há uma realidade que é diferente do que é apresentado pela mídia. Então, essa realidade que a mídia apresenta a respeito da igreja também é diferente. E se os homens católicos, agora falo de uma perspectiva católica, tivessem mais fé nos seus princípios, eles impactariam mais as pessoas. E, como você disse muito bem, quando falece um pontífice e vai entrar um outro pontífice, isso tem, evidentemente, digamos, para usar uma palavra um pouco forte, mas abala o mundo. Senhor Sepúlveda, tem outra questão que eu queria também abordar com o senhor. Espero que o senhor tenha tempo, se eu puder fazer mais uma pergunta. Posso fazer um Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Eu queria perguntar para o senhor a respeito do seguinte: existe um contexto histórico mais amplo quando a gente fala a respeito da igreja, e existe, você disse que esse debate é uma questão que, no seu mérito, está solucionado, mas na prática existe um embate muito grande entre modernização da igreja e a proposição de uma suposta modernização da igreja contra uma corrente mais tradicional. Eu queria pedir para o senhor, que tem um vasto conhecimento histórico a respeito do assunto, que nos esclarecesse um pouco, porque muita gente argumenta que os princípios que o Francisco seguia enquanto Papa se adequam ao que vinha do Concílio Vaticano II, e é uma linhagem dentro da igreja que busca mudar mesmo a diplomacia do Vaticano, a forma como se relacionava com os regimes comunistas do leste da Europa no passado, e que a isso se opõe também a forma como, por exemplo, João Paulo II atuava, que foi um papa fundamental no antagonismo a esses regimes. E queria, claro, a gente quer ser respeitoso, então a gente evita tentar fazer uma comparação de tal papa era bom em comparação ao outro. Mas a gente pode explorar isso da perspectiva histórica de uma linhagem que se adequa mais de pontífices ao Concílio Vaticano II e uma que está mais distante. Qual é o panorama, qual é o registro histórico dessa divergência de posições dentro da igreja, se o senhor puder abordar, por favor? Olha, acontece o seguinte: nós temos que remeter-nos um pouco ao início do século XX, quando, antes, mas eu não quero ir antes, mas ao início do século XX, quando o Papa São Pio X condenou uma corrente chamada modernismo. E o modernismo, ele propunha exatamente isso, adornamento da Igreja Católica, ou seja, uma adaptação da Igreja Católica às crenças do mundo,
às crenças laicas do mundo, às crenças do cientificismo do mundo, às crenças filosóficas sem fundamentos na lei natural, etc. Então, o Papa definiu como doutrina da Igreja que isso era errado, que isso era um erro e que era não era um erro, era um sistema de erros. E houve documentos a respeito disso. Bom, depois nós tivemos o progresso do século XX e nós tivemos o nazismo, foi condenado pela Igreja, ou seja, a Igreja se debruçou sobre uma doutrina política, mostrando que essa doutrina política não era apenas política, ela era filosófica e teológica, ela negava verdades da fé. Então, condenou o nazismo. Depois, ela condenou o comunismo, com as mesmas razões. Analisou o comunismo, viu que o comunismo era filosoficamente e teologicamente contrário à doutrina católica, aos princípios católicos, à lei natural e à lei divina. Bom, o que é que nós tivemos no Concílio Vaticano II, para poder entender assim brevemente? Nós começamos a ter uma infiltração comunista dentro da Igreja, que era uma reedição dos erros do modernismo, só que com outro nome. Tanto que, no início das correntes progressistas, elas ainda eram dos homens do modernismo. Bom, e nós tivemos essas correntes, elas começaram a infiltrar a Igreja com erros do comunismo. Chamou-se a isso infiltração comunista dentro da Igreja. Você falou aqui do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, ao qual eu pertenço, e eu pertenci durante muitos anos à Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, TFP, anticomunista, católicos anticomunistas. E o que é que a TFP promoveu quando houve a infiltração comunista? Um grande abaixo-assinado ao Papa Paulo VI, pedindo que ele tomasse medidas contra a infiltração comunista dentro da Igreja. Bom, e antes, quando o Concílio Vaticano II foi convocado, isso há livros sobre isso, né? Há um livro do professor Roberto de Mattei que é brilhante sobre esse assunto. Ele, o que é que uma série de bispos, centenas e centenas de bispos, pediram ao Papa? Que ele condenasse o comunismo. Por quê? Por ser uma doutrina política? Não. Por ser uma doutrina que negava, na essência, toda a doutrina católica. A começar porque era uma doutrina materialista que negava, no fundo, a alma humana, a existência da alma humana, da transcendência espiritual e tudo mais. Ora, o Concílio Vaticano II ele vai tomar uma atitude muito estranha, esse pedido vai ser engavetado e ele não vai condenar o comunismo, quando o comunismo era o maior erro que afrontava a Igreja, que punha em perigo as almas e que punha em perigo o próprio apostolado da Igreja. E nós temos, a partir daí, uma Ostpolitik, uma política de aproximação com os regimes comunistas. O que é que isso deu? Deu num colaboracionismo de católicos com o comunismo. Isso começou a minar a Igreja. E nós, muito à frente, tivemos cenas terríveis, né? Por exemplo, como o bispo Dom Pedro Casaldáliga celebrando a Revolução Sandinista da Nicarágua, comunista, vestido de guerrilheiro e dizendo que ele se sentia vestido de guerrilheiro como se ele estivesse com uma batina de sacerdote. Ora, você percebe o quão distante isso está do que a Igreja se propõe. Então, é o seguinte, essa divisão existe, mas é que eu queria fazer sentir o seguinte, é que não é uma divisão de duas correntes. Quem divide a Igreja é quem ensina os erros dentro da Igreja, não aqueles que se mantêm fiéis ao ensinamento de sempre da Igreja, porque senão nós pomos na mesma balança duas forças que são diferentes na natureza. Uma são aqueles que se mantêm fiéis ao ensinamento de sempre da Igreja. Outros são aqueles que estão corroendo esses ensinamentos, a prática pastoral
e fazendo uma destruição do próprio tecido da igreja. Não, é interessantíssimo, Sr. Sepúlveda. E para a gente encerrar, eu agradeço até ao senhor que se estendeu aqui comigo, mas para a gente encerrar, uma vez que uma história grande como essa aconteça, eu, na minha prática jornalística, sempre acho que é muito interessante que a gente também tente trazer isso para o aspecto humano e dar um zoom. É um momento também para a gente tentar fazer algo que está nos valores da Epoch Times, que é buscar expor o melhor da alma humana e trazer a tradição à tona. Então, eu vou convidar o senhor a também expor como o senhor se aproximou da igreja, o que fez com que o senhor, claro, a gente vai ser sucinto, né? Não é uma autobiografia, a gente não conseguiria, mas eu gostaria de ouvir do senhor como o senhor se aproximou e também compartilha uma história, apesar de eu venho de família de origem judaica, não comum da fé católica, mas eu lembro de ter lido sobre a história do imperador Constantino, né? Que viu no céu, antes da batalha na qual tomou Roma, in hoc signo vicem, nesse signo vence com a cruz nas estrelas, e escreveu no escudo das tropas Tycho, né? As letras que eram as iniciais de Cristo, e venceu a batalha, tornou-se imperador de Roma e encerrou a perseguição aos cristãos no início do século IV. Uma história que eu compartilho com o público para a gente também trazer esse momento de inspiração, e convido o senhor a trazer um vislumbre da sua jornada pela fé católica, o que atraiu o senhor à igreja. Olha, meu caro Marcos, eu posso lhe dizer o seguinte: da perspectiva católica, eu tive a graça de nascer numa família católica. Então, eu não me aproximei da igreja, eu nasci no berço da igreja. Graças a Deus, eu nasci no berço da igreja, tanto pela família do meu pai como pela família da minha mãe. Eram famílias católicas, com prática católica, e então foi no lar que eu recebi essa formação. Também a recebi nos colégios que eu frequentei. Eu frequentei colégios maristas e colégios salesianos. Na realidade, colégios não. Um colégio marista e um colégio salesiano. Enquanto que meu pai tinha sido, como a geração dele, educado num colégio jesuíta, que era famosíssimo em Portugal. Então, essa tradição católica era uma tradição muito viva. Só que depois, mais à frente, quando explodiu em Portugal uma revolução comunista, né? Comunista radical, stalinista, diante daquilo tudo, eu comecei a me engajar na luta contra o comunismo, e assim como meu avô paterno tinha se engajado na luta pela restauração da monarquia, não é? Eu me engajei na luta contra o comunismo, e depois vim a conhecer a organização que era a Tradição, Família e Propriedade. Havia em Portugal também, havia na Espanha, etc. Eu conheci e vim ao Brasil conhecer a primeira TFP e o fundador da TFP, que era o professor Plínio Correia de Oliveira. E ele me convidou, os meus pais me incentivaram muito a aceitar esse convite. Ele me convidou a permanecer no Brasil, e aqui fiquei. E, digamos assim, não é que eu entrei na fé católica, mas eu me afervorei muito na fé católica, compreendi muita coisa. Eu, claro, também era muito jovem, fui compreendendo, estudando a história da igreja, estudando a história da civilização, estudando a história desses movimentos que pretendiam destruir a Igreja Católica e a civilização cristã, e me engajando num embate, claro, pela defesa dos valores da tradição, da família e da propriedade. Aliás, dando um valor muito grande a algo que muitas vezes não se dá, mas é uma das coisas mais fundamentais do ensino da Igreja, que é o direito de propriedade, que é fundamental à alma humana. Bom, perfeito, foi um prazer conversar com o senhor Sepúlveda, sempre muito enriquecedor que a gente possa ter esse diálogo. Muito obrigado pela participação. Meu caro Marcos, parabéns sempre pelo seu trabalho, e muito obrigado pelo convite, pela confiança, e uma saudação a todos aqueles que estavam aqui assistindo ao programa. Perfeito.